dissertação de mestrado. Vou falar um pouquinho quem é o Lucas, né? Ele é doutorando em Economia na Universidade Federal Fluminense. Acho muito chique quem faz doutorado na Universidade Federal. Autor do Novíssima Dependência, Subordinação Brasileira ao Imperialismo no Contexto do Capitalismo Financeirizado, que é um debate atualíssimo, né? Inclusive da nossa soberania brasileira. Foi publicado pela editora Dialética. Esse livro foi finalista do Jabuti em 2022 na categoria Ciências Sociais. Então também estão convidados a conhecer o livro. Agora sim, Lucas, bem-vindo. Me conta um pouco do seu livro, como é que você veio parar aqui na Flipei. Bom dia, muito obrigado a Flipei, muito obrigado a Jéssica, enfim, que topou aqui fazer esse bate-papo. Eu sou um pouco, vamos dizer assim, você perguntou como surgiu esse livro, né? Eu sou um pouco envergonhado para falar, mas para expressar talvez eu consigo me sair melhor, vamos dizer assim, e expor as angústias que fazem parte, né, desse nosso cotidiano aqui. Como você disse, você foi enganada, né? Espero que não seja essa nunca foi a minha intenção. É brincadeira, eu fui enganada no bom sentido, assim, eu falei, nossa, fui enganada, que bom, que delícia, que é um livro combativo, eu achei ótimo. Sim, daí tem muitas coisas, né, desses últimos anos que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo. Tem coisas que fazem parte, né, das minhas pesquisas, inclusive, e eu tentei dar um caráter, vamos dizer assim, mais coloquial, mais do cotidiano mesmo, por isso essas crônicas inversas esses descaminhos, né, porque no fundo tem um pouco de caminho, tem um pouco de contracaminho que a gente vem passando, desse retrocesso todo. E ao mesmo tempo resistimos nas batalhas. A Flipei é um exemplo disso. Foi censurada pouco mais de uma semana e conseguiu em poucos dias, 24, 48 horas, em 2 dias, enfim, organizar todo o espaço para poder acontecer esse evento, que está sendo mais resistente. Eu falei isso nas mensagens, e-mails que nós estamos expondo, né, recebemos. Depois falei isso também nos comentários do Cauê, do Amauri, enfim, que é ainda mais belo, né, ter essa resistência e não estar vinculado a um prefeito neofascista. Eu achei ótimo, no final das contas a gente está achando ótimo porque o apoio foi muito imediato e foi uma resposta também no sentido de pensar a coletividade, de pensar como contar com a gente mesmo e com pessoas que estão alinhadas com essa proposta, e muitos voluntários apareceram, muita gente se dispôs a ajudar, e virou uma questão de honra vir a Flipei e expressar esse lado, assim. Então eu acho que foi um levante, né? O que era para derrubar, na verdade, foi um outro levante, assim, e que aponta inclusive para outros caminhos, o que é muito interessante no contexto que a gente vive, né? A gente está sempre muito subordinado ao Estado quando a gente pensa na produção, não na produção, mas na viabilização da cultura, no acesso, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, tem o lado positivo e negativo, né? O negativo é que menos pessoas que não ficaram informadas de tudo que aconteceu não estão circulando, mas por outro lado, o lado positivo, vamos dizer assim, é mostrar a resistência quanto a gente, enquanto esquerda e tudo mais, consegue unir forças e demonstrar, né? Não vamos nos calar, não vamos nos censurar, e resistir mesmo a todos esses ataques que viemos sofrendo nos últimos anos, enfim. Eu falo muito de neofascismo. Nos últimos 525 anos, também. A gente vem sofrendo ataques terríveis eu sou país. Eu sou historiador, além de tudo, né? Eu fiz história. Eu tenho bem interdisciplinar, você só viu o lado do meu doutorado atual. Eu ia falar, gente, mas em que momento da faculdade de economia aconteceu essa virada? Eu tô aqui conversando com um cara super politizado de esquerda, tô estereotipando os economistas. Sim, tem muito economista resistente, principalmente na minha área, né, que é economia política, que a gente faz essa crítica da economia política, pegando o subtítulo do
fundamental do nosso grande referente do século XIX, que é o Marx. Mas sim, tem na contracorrente dentro da própria economia existe, mas eu não sou economista de formação. Eu fiz jornalismo na PUC e ao mesmo tempo história na USP. Daí depois eu fui fazer mestrado na geografia, que era uma pesquisa mais de história econômica e economia política. E agora, enfim, eu estou terminando na economia mesmo. Mas eu tive esses preâmbulos, vamos dizer assim, e eu estudei muito, né, essa questão da história, principalmente como foi a relação primitiva através da escravidão, por exemplo, aqui no Brasil colônia. Isso faz parte, você falou dos 525 anos, sim, né? Essa barbárie já aconteceu, principalmente com os povos africanos que foram escravizados e na barbárie, exterminados, ao mesmo tempo, os indígenas também. Enfim, então eles... A gente acho que está com genocídio desde que o Brasil é Brasil. A gente está falando do genocídio em Gaza. A gente está falando muito do genocídio em Gaza, mas a gente vive muitos genocídios pequenos, entre aspas, mas assim, localizados, né, aqui dentro do Brasil. E eu estava vendo seu livro e acho que você traz muito disso, inclusive aqui na sua prosa, né, na sua poesia, na sua prosa poética, nessas crônicas em versos. Eu queria que você me falasse um pouco de como foi o processo criativo desse livro, como é que você resolveu puxar isso para a crônica, né? Acho que você quebra também um muro ali daquele livro para esse, tipo, você sai da academia e vem fazer um livro que é mais acessível, que com uma estética, né, que é mais palatável, enfim, como é que foi isso? Bom, muita coisa, como eu disse, me angustiava, né, vendo essa ascensão toda desse neofascismo mundo afora. A questão da Palestina sempre me tocou, apesar de eu ser há 11 anos atrás. Tudo isso vinha me tocando. E durante insônias, eu comecei a escrever, tipo, para espairecer, para tentar voltar a pegar no sono, né? Porque, enfim, estava ali sofrendo com insônias e surgiu dessa forma. E daí, aos poucos, eu fui me desafiando, fui criando coragem. De me expor, inclusive, que eu sou uma pessoa, para esses tipos de questões, um tanto tímida, bastante, na verdade, e fui criando essa coragem e expondo e tentando pôr no papel tudo aquilo que me incomodava, trazia angústia, trazia raiva, inclusive, né? Faz parte, tem um poema que fala do ódio, no fundo, mas que o nosso ódio é diferente do ódio deles. O nosso ódio é o ódio das coisas que eles fazem com a gente. Né? Nosso ódio é uma reação. É um ódio ao ódio que eles têm de tudo quanto é tipo de preconceito, vamos dizer assim, de estereótipos e tudo mais, e da barbárie, agora do genocídio, do fascismo e tudo mais. E a lei, depois que caiu minha ficha, eu poderia feito, né, que tem a frase famosa do que não pode sair de casa mais, elogiando no Congresso, quando a Dilma sofreu impeachment na votação lá no Congresso, elogiando, né, enfim, vou ter que falar o nome. Não fala quem invoca, vamos deixar, a gente sabe quem é. Então, torturador. Isso, exatamente. E eu não citei ele, mas depois caiu minha ficha. Então tem isso, né, eles elogiam esse povo. E é isso, exatamente, quem comandava o boicote e tudo mais. Então é isso tudo me trazia esse combustível interno de angústias que eu precisava de alguma forma queimar esse combustível no bom sentido, transformar, né, fazer isso. Aliás, eu falo de algumas coisas disso, de metamorfose, né? Metamorfosear esse processo em alguns sentidos. Tem algumas crônicas que tem a ver com as coisas que eu estou pesquisando. Tem muito de dialética, vamos dizer assim. A dialética, no fundo, é essa metamorfose acontecendo, esse processo de mudança que, no fundo, carrega algo do passado
mas que está negando, então tem isso também, então tem esse processo e talvez foi isso, né? Tinha todo esse combustível interno que de alguma forma eu quis se transformar e expor no papel. Muito legal a sua resposta, Lucas. Eu fiquei pensando que tem um autor brasileiro, que é o Marcelino Freire, que ele sempre diz que ele escreve por dois motivos. Um, que é porque ele é uma pessoa covarde. Se ele tivesse coragem, ele se incendiaria em praça pública. Ele fala, eu me incendiaria em praça pública se eu fosse corajoso. Mas como eu sou um covarde, um bundão, eu escrevo. E aí ele fala que ele escreve para se vingar, que na literatura ele encontra esse caminho possível de vingança a todo esse ódio, né? Então é isso, a tudo que é da ordem do fascismo, né? A tudo que é da ordem da opressão e tudo mais. Ele fala que na escrita ele consegue se vingar, então na escrita ele consegue matar um torturador, ele consegue imaginar as piores coisas com quem nos causa tanta dor, assim. Eu acho que isso que você está trazendo é um pouco desse processo. Mas eu queria te perguntar, como é que você foi fazendo essa divisão do livro? Eu vi que ele tem alguns capítulos ali, ele tem alguns atos. Como é que isso se desenhou, assim? Como é que foi a organização dos textos para caber aqui dentro do Crônicas Inversas? Essa pergunta eu acho que eu não sei te responder especificamente, foi um processo que daí eu tinha muitas pautas nessas crônicas e eu fui tentando elaborar. O início dele eu sei porque tem um ditado palestino que se chama que existir é resistir. Esse ditado é palestino então eu começo dessa forma, né? Primeiro que é uma introdução, que eu nem lembro como está, acho que é preâmbulo, algo do gênero. Depois é existindo e resistindo. Então esse núcleo tinha a ver com, e eu falo em uma das coisas, tem a ver com esse ditado que todos os palestinos seguem. Isso é uma coisa justamente de combate ao sionismo, de toda limpeza étnica que eles vêm sofrendo nos últimos 77 anos, até antes, né, na verdade, mas desde que Israel fez a guerra de independência e expulsou mais de 700 mil pessoas naquela época. Atualmente esse número vai com os herdeiros, né, que foram expulsos, não podem nem retornar, para mais de 5 milhões, se não me engano, se não me falha a memória. Mas é isso, então eu tinha muita coisa escrita e que vinculava daí de alguma forma a esse ditado palestino. E você me fez lembrar, eu faço terapia também, e o terapeuta sempre disse, um psiquiatra que infelizmente faleceu recentemente, me abalou bastante também. Eu sinto muito, eu já perdi um analista e foi desesperador. E ele sempre me falava, ela falava e ele fala que, enfim, na literatura, nos pensamentos, isso pode tudo, a gente não pode pôr em prática, né? O autor que você citou, que eu não conheço, infelizmente, o que ele fala me lembrou disso, me remeteu às minhas sessões de terapia, porque passam coisas na cabeça que a gente não imagina, né, às vezes, e é isso. Então eu tenho isso também, porque eu estou falando de tudo isso, tem um poema dedicado a essa doença infeliz que eu tenho que tratá-la com essas terapias, que é o toque. Então isso me causa ansiedade, então tem um pouco disso também nesse livro. Então tem essas questões, de alguma forma, essas questões mais pessoais, que não são a maior parte do livro, mas existem, e tem o lado mais político e até os alicerces, que é um dos capítulos, sessões, vamos dizer assim, que são as alicerces das pessoas e as inspirações que me ajudam a suportar também a tudo isso, essas angústias internas e externas provocadas por esse neofascismo, por exemplo, só para sintetizar numa palavra, né? Sim, e a escrita é um
excelente jeito de sublimar, né? Assim, o Freud, inclusive, dizia que não tem nenhum lugar que a psicanálise vá que um artista já não tenha ido antes, que o poeta já não tenha ido antes. Então, acho que você consegue fazer isso aqui, né? Acho que não sem dor, né? Acho que o processo de terapia, né? Seja ele qual for, é sempre um processo de mergulho em si mesmo e é sempre um processo doloroso. Nunca é um processo tranquilo, nunca é um processo que você fala, nossa, que gostosinho, saí daqui hoje muito. Não, você sai sempre perturbado e querendo extrair alguma coisa disso. Mas eu acho que você conseguiu fazer isso muito bem no livro. E daí eu queria te perguntar como é que foi também esse processo. Você falou que você tem uma formação em jornalismo, tem uma formação em história, uma em geografia, agora está na economia, e aí então um jornalista, né, acho que foi a sua primeira formação, por si já é um cronista, né? Ele está ali nessa observação cotidiana, ele está escrevendo sobre isso, mas ele se cruzou ali com outras áreas e acho que deu uma refinada nessa observação. Você pegou aí uma bagagem, talvez, né? Um repertório para poder também ter volume para escrita, assim. Como é que foi como é que foi cruzar isso tudo e botar em forma de crônica, que é uma crônica poética, não é uma crônica qualquer também, é uma crônica que tem uma estética. Sim, sem dúvida. Aliás, um dos temas que eu falo em algum momento é sobre estética. Que eu, enfim, algo que uma herança da... Herança não, vai. Algo que me estimula do hegelianismo e da escola de Frankfurt, mas, enfim, isso é outro tema. Nós estivemos lá, na escola de Frankfurt em algum momento. Não, sim, eu me considero um discípulo, principalmente do Benjamin, vinculado de alguma forma à escola de Frankfurt que mais me fascina, principalmente as teses sobre o conceito de história, eu acho fantástico. E, enfim, é isso. Eu acho que de alguma forma eu tenho essa coisa interdisciplinar de algum modo eu não sei se eu consigo, na verdade, mas eu tento fazer pôr tudo no multiplicador da minha cabeça, assim, da minha mente e tentar extrair algo daquilo, ver o que sai, enfim, é basicamente isso, assim, infelizmente, né, ou felizmente, nós que fazemos pós-graduação, mestrado, doutorado, que quer seguir uma carreira acadêmica de fato, que é o que eu quero, temos que ler bastante. Felizmente. Muito, mas muito. É que, enfim, está tudo muito precário. Porque a gente não tem condições para isso, tá né? Seria ótimo. Eu estou sem bolsa, por exemplo. Eu estou sem bolsa, enfim. Meus pais, de alguma forma, tentam me ajudar. Eu consegui bolsa para ir para o sanduíche. Fiquei 6 meses fora, mas daí também acabou. A bolsa daqui no Brasil foi muito provisória, um ano e meio. Então é isso. Que é também um reflexo desse neofascismo que a gente vai enfrentando, né? E do neoliberalismo. Do neoliberalismo, de desmontes, né? Sobretudo na educação e na cultura. Sim, sem dúvida. Aliás, o meu dissertação de mestrado pega nessa área desse neoliberalismo mais financiarizado, mas agora no doutorado eu estou, inclusive, uma das vertentes é mostrar justamente como a própria doutrina neoliberal ela se insere e se alia ao fascismo. Von Mises é o mais tosco, vamos dizer assim, mas ele mesmo, já antes do Hitler assumir o poder, no texto dele de 1920 e pouco, acho que era 26, ele elogia o nazismo como uma oposição. Eles nasceram como uma oposição ao socialismo e ao comunismo e ao anarquismo. O nazismo, né? O nazismo tem essa história, depois que vai virar, inclusive, do Holocausto e tudo mais, mas a sua origem nazi-fascista é de reprimir o comunismo e o socialismo e o anarquismo também. Então o Mises elogia, mas o próprio Hayek, que é talvez o principal intelectual político e neoliberal, tirando os... Achava que era o Dória.
Ele tem uma entrevista de 79 com Pinochet já fazendo o que estava fazendo, Chicago Boys, que eram discípulos tanto dele, né, mas também do Friedman, que é um viés mais economicista e tudo mais, ele defendendo, inclusive, a ditadura. Tem uma entrevista no jornal El Mercúrio, um jornal chileno, isso está disponível na internet, do Hayek elogiando. Então, esse vínculo já vinha tanto do autoritarismo quanto até com o autoritarismo até mais radicalizado, vamos dizer assim, o fascismo, já tinha esse vínculo dos neoliberais. Então, na minha tese agora, em um dos capítulos eu vou mexer nisso, e aqui nas crônicas eu ponho um pouco disso, mas eu ponho o dedo na ferida do sionismo, né, que é um movimento racista, e a gente não pode deixar de falar disso. Uma coisa é você ser judeu, e aqui não estamos para pregar nenhum tipo de antissemitismo, nada disso, muito pelo contrário, justamente pelo que eles, judeus e tudo mais, sofreram, tanto com o antissemitismo anterior ao Holocausto e no Holocausto. Por ser essa barbárie, a gente nega isso. Então, de alguma forma, o movimento sionista, assim, aí o sionismo, que é pregar que a terra da Palestina seria para eles, isso tem um grau e até uma execução, porque tiveram pogroms, milícias fascistas e limpeza étnica, todo esse processo, que isso sim é um genocídio, e isso sim é mais um genocídio, e eles daí tem quem se vincula a essa ideologia sionista, aí sim de alguma forma racista e praticando um tipo de fascismo. Sim, ontem a gente teve aqui o professor Peter falando de uma visão, né, de um judeu, falando sobre esse genocídio e tudo mais. É incrível, assim, como a gente não queremos nenhum tipo de preconceito aqui, mas a gente é antifascismo e anti-genocídio. Eu queria te pedir para lembrar alguma coisa pra gente aqui do livro. Eu tenho vergonha disso. Não tem problema, eu também tenho. Eu sei que nada ver algo que eu escrevi, mas aí se você puder ler, talvez alguma coisa que vai nessa linha desse combate ao neoliberalismo. Tem um Glauber Rocha que estava aqui ontem. Eu vi. Vamos de Glauber Rocha, então. Tem um pro Glauber, tem um... Mas... eu ia falar do Milan Papi também, se ele citou o Turner, mas o Milan Papi veio aqui sim, na abertura. Ele é uma grande referência para mim, para qualquer pessoa que toca nesse tema, e ele é, inclusive, israelense e foi expulso, proibido de dar aula na Universidade de Haifa, expulso, enfim. Ele é um judeu anti-sionista israelense, nasceu lá, os pais deles eram sobreviventes do Holocausto. Ele nasceu lá pós 48, na década de 50 já, mas eu não lembro exatamente o ano. E ele, nas pesquisas dele mesmo, ele viu tudo que acontecia e foi denunciar e foi expulso. Tem outros exemplos de judeus nessa linha. Norman Finkelstein é um norte-americano também, com os pais sobreviventes do Holocausto. Eu tenho um amigo de faculdade, que é professor na PUC São Paulo atualmente, que é o Bruno Huberman. Ele vem também sofrendo, e ele seria uma pessoa interessante para trazer em algum outro momento falar. Mas é isso, essas questões, só para dar um complemento. O Ilan Pape, ele sofreu censura na Flip e aqui. Sim, foi um dos por isso. motivos. Esse lobby sionista também foi o que obrigou essa mudança para cá e essa censura por parte da prefeitura. Eu esqueci de falar isso, justamente. O lobby sionista, tanto da vereadora quanto dos sionistas mesmo, foram para cima e foi daí isso. A Flip resistiu, o Papi também falou na USP, eu estava lá inclusive quando ele falou na terça na Casa de Cultura Japonesa. Tentaram fazer isso, mas o diretor da FIFELESH falou: aqui não, a gente não tem nada disso de antissemitismo, a gente está resistindo e vocês não vão fazer esse lobby aqui numa universidade que prega liberdade de expressão e de autonomia de cátedra e tudo mais, fazer essa censura. E a mesma coisa
que aconteceu com a Flipei falou não, até a Flip falou não, mas a Flipei... Surpreendentemente, até a Flip falou não. E a Flipei teve que mudar de lugar, porque houve a censura e tudo mais. Mas eu vou ler o do Glover, então, porque como ele esteve aqui, ele falou que gostou bastante. Não sei. Enfim. Todos gostamos de Glover Rocha, uma referência que não foi citado aqui. Quase todo mundo que eu sentei nesse sofá se referenciou ao Glover Rocha, então acho que é justo citá-lo. É o Glover Braga, né? Mas é o Glover Rocha. Desculpa. Não, mas tem do Rocha. Não tem aí no teu livro? É junto. Então eu não tô louca, tá vendo? Eu achei que eu não tô louca. O Glauber é o nome, né? Tô exausta, mas louca não. Que isso, imagina. Eu também tô bem cansado. Glauber não é Rocha, mas tem a mesma integridade e densidade do cineasta e do minério, lutando contra Porfírio Dias, Antônio das Mortes, Cunhas, Liras e afins, desafiando oligarquias e demagogos, detendo autoritarismos e orçamentos secretos, combatendo a austeridade permanente, bravos guerreiros dessa terra em transe. Braga, deputado ético, indomável, caiu na arapuca provocativa de mais um neofascista qualquer, na suja tática do MBL, de incitar a esquerda com questões pessoais, insultando sua mãe, doente em leito e prestes a falecer. Com a emoção humana de qualquer filho, nosso heróico deputado, então, expulsou o canalha a pontapés e empurrões da Câmara. Ação que resultou em um processo que é mais um ato de perseguição, de um conselho de ética sórdido, hipócrita e cínico, de uma justiça política viciada de conluios, com cartas marcadas nas castas do Centrão, ao passo que o relator, agressor de jornalista e golpistas seguem com seus mandatos. Enquanto não alcançamos a tão sonhada democracia direta, levantando o poder popular, Glauber Braga segue nos representando, e como Curisco, não se entrega não. Muito bom, parabéns. Eu achei ótimo, eu adorei, eu já quero ler todos. E eu queria, assim, pra gente ir se encaminhando, mas a sensação que eu tenho, e aqui conversando com você, é que a gente está sempre resistindo para poder existir. Eu falei do cansaço, falei eu estou exausta, você também está cansado, e aí eu vejo que a gente está, assim, com uma exaustão extrema, não só eu, você, mas todo mundo, porque a gente está resistindo o tempo todo, a gente está num limite muito perto do que é sobreviver e não viver. Como é que isso também entra no livro? Como é que isso aparece aí na sua obra? Isso faz parte do capitalismo, inclusive, de alguma forma, de extrair o nosso mais valor de tudo quanto é forma. Inclusive temos um plebiscito, contra aliás, pelo fim da escala 6x1, tá ali no galpão, as pessoas podem ir lá e votar. Marcelo, bom dia! Enfim, é isso, eu só sou pesquisador, mas eu tento de alguma forma, porque também tem um cansaço muito mental no meu caso, é muito estressante, é desgastante, leio muita coisa, doença e tudo mais. Eu tento fazer esporte ao ar livre, eu não moro em São Paulo, eu moro no interior, em Ribeirão Preto, então eu tento pegar a bicicleta aí para meio do mato, coisas do gênero, para espairecer também. Tem um poema, lê esse poema da bicicleta. Não sei onde está. É só olhar no índice. Não tem? Não tem no índice, é por sessões, mas eu achei. Pedalar. Tudo começa na arte do brincar, procurando desbravar novas sensações, um equilíbrio mágico, emanado na liberdade contagiante, do frescor da brisa na cara e da determinação de superar obstáculos, vencendo as resistências e os atritos, em desafios audaciosos de alcançar cumes e superar desfiladeiros, obtendo garra e adrenalina, para se aventurar por caminhos e trilhas, buscando o prazer de ser livre e a dor da própria
própria propulsão, descarbonizando o planeta para aquecer a alma e as pernas, sonhando com oásis e cachoeiras caudalosas, para arrefecer o carburador humano, enquanto a viciante endorfina circula pelas veias, dando êxtase às crianças que nos habitam, rememorando a arte do brincar, como uma magrela qualquer, que tanto alegra crianças e adultos, rejuvenescendo os que desfrutam da vivência e do ato de pedalar, sem se preocupar com performances e resultados, apreciando o próprio movimento e toda a vida ao redor, num choque esclarecedor da nossa pequenez diante da imensidão do mundo, dando consciência às nossas próprias contradições, de alimentar e castrar nossos superegos, conjugar-se na natureza apenas com nossas parceiras, necessitando da força e da destreza para domá-las na condução dos caminhos a percorrer. Muito bom, excelente seu livro. Quero te parabenizar pelo lançamento, pela escrita, pelo trabalho. Gostei muito de te ouvir falar, de conhecer o teu trabalho. Já estou curiosa com a tese, porque me interessa o tema. E quero te desejar todo o sucesso do mundo com o livro, que outras pessoas sejam tocadas aí por ele e surpreendidas como eu fui. Eu peguei e falei, meu Deus, fui muito enganada. Que ótimo, é um livro super compatível, eu adorei. Então, parabéns. Muito obrigado, Jéssica. Eu agradeço a você pela troca aqui e a Flipei, que deu essa oportunidade. Enfim, é isso, sigamos combatendo, como eu falo com o Glauber, sigamos em frente combatendo e resistindo, que é o que resistindo para resistir, que é o ditado que de alguma forma deu estrutura a esse livro. Como a gente diz na Flipei, que dia é hoje? Hoje é dia de acabar com o fascismo, assim como todos os outros dias lutemos contra. Então, vamos continuar lutando contra o fascismo. Mas muito obrigada, gostei, parabéns. Se tiver alguém que queira comprar o livro, está à venda ali na Flipei, certo? Sim, vamos lá. Então, bora.